Então, ele é preto, mas ele tem a alma branca, você tem que ver, cara. Talvez você já tenha ouvido essa frase por aí. Talvez alguém já tenha dito isso exatamente na sua frente. E muitas vezes ela aparece como elogio. A pessoa quer dizer algo como: ele é educado, ele é muito correto, ele é uma pessoa de bem. Ou seja, aparentemente está querendo dizer algo positivo. E é justamente por isso que essa expressão é tão interessante de analisar. Porque quando a gente pensa um pouco melhor, essa frase revela uma lógica bastante problemática e até perversa. Porque por mais que não exista intenção da maldade, a maldade está lá. Quando alguém diz preto de alma branca, o que está implícito aí? Vamos pensar que qualidade como dignidade, por exemplo, ou inteligência, sei lá, educação, civilidade, estaria associado exatamente à branquitude. E que quando uma pessoa negra possui essas qualidades, ela estaria de alguma forma se aproximando do branco? É isso que estou querendo dizer? Você percebe o problema? O elogio só vai funcionar então porque parte de uma ideia anterior à ideia de que o negro, por padrão, seria o oposto disso. Mas essa expressão não surgiu do nada. Ela faz parte de uma longa história em que a sociedade brasileira associou humanidade, dignidade, inteligência diretamente à branquitude. Agora, deixa eu fazer uma pergunta sincera para você que está aí assistindo esse vídeo. Se alguém diz que uma pessoa negra tem alma branca, vamos lá, o que isso diz sobre a forma como essa sociedade enxerga as pessoas negras? Porque isso acontece, e acontece muitas vezes. Pensa comigo, se elogio é dizer que alguém negro parece branco, o que isso vai sugerir sobre o que essa sociedade pensa do negro? Você consegue perceber como que às vezes o racismo aparece exatamente onde a gente menos espera? Porque o óbvio a gente sabe que é um insulto direto, numa ofensa explícita, mas em frases assim veladas que parecem um elogio, é pior, e é exatamente por isso que tantos pensadores e pensadoras negras vêm chamando a atenção para o papel da linguagem, né, na reprodução do racismo. Essa expressão aparece inclusive em uma música muito conhecida do samba brasileiro, a música Identidade, do grande Jorge Aragão, que eu sou muito fã desde pequenininho, meus amigos também. Então logo no começo da música ele canta: se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem retrata nossa identidade. Desculpa aí, Jorge Aragão. Essa frase é muito forte porque ela revela que esse tipo de elogio não valoriza a pessoa negra, pelo contrário, ela nega a identidade negra. Ele sugere que a dignidade viria da branquitude. E é justamente com essa lógica que muitos pensadores negros e pensadores negras vêm refletindo há décadas. Uma dessas pensadoras é a filósofa brasileira Asa Angeri, a qual eu tenho o maior prazer de chamar de amiga, uma grande amiga. Ela é filósofa, pesquisadora, professora e pós-doutora em filosofia. Ela se dedica ao estudo das filosofias africanas e afrodiaspóricas, investigando como os conhecimentos produzidos por povos africanos e pela diáspora negra foram historicamente introduzidos aqui no Brasil, né? E como que foram historicamente marginalizados também. O trabalho dela parte de uma questão fundamental. Durante séculos, fomos ensinados a acreditar que a filosofia legítima, né, como se chama, seria apenas a filosofia europeia. Povos africanos também produziram sistemas filosóficos complexos, formas próprias de pensar ética, comunidade, humanidade e existência. Não existe sociedade, evolução de sociedade sem isso. Então, óbvio que existia. Quando uma sociedade passa a reconhecer apenas a tradição europeia como uma hierarquia simbólica, que é o que acontece aqui no Brasil, né, isso é muito perigoso. E essa hierarquia, a branquitude domina, ela aparece como padrão de humanidade. Então expressões como preto de alma branca nascem exatamente dentro dessa lógica. Né? Outro filósofo brasileiro que aprofunda essa reflexão é o Renato Nogueira, que eu também sou muito fã. Já entrevistei. Ele é doutor em filosofia, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho muito importante na área de filosofia africana, filosofia de educação e estudo sobre racismo. Uma das reflexões centrais do trabalho dele é mostrar que o ensino de filosofia no Brasil foi construído quase que exclusivamente a partir de autores europeus, que é isso que a gente está falando aqui. Isso vai criar uma impressão equivocada de que a filosofia seria uma invenção apenas do Ocidente.
Mas quando a gente amplia esse olhar e inclui tradições africanas e afrodiaspóricas, a gente vai perceber o óbvio, que o pensamento humano sempre foi muito mais diverso. E reconhecer essa diversidade é parte fundamental do que hoje a gente chama de letramento racial. E é justamente por isso que a linguagem importa tanto. Expressões do cotidiano, elas não vão surgir do nada, né? Elas carregam histórias, elas carregam visões de mundo, elas vão carregar relações de poder. Então essa expressão preto de alma branca só faz sentido dentro de uma sociedade que historicamente associou dignidade e humanidade à branquitude. Por isso essa música, Identidade, do Jorge Aragão, é tão potente, porque ela confronta exatamente essa lógica. Ela lembra que a identidade negra não precisa ser medida pela régua da branquitude, não. Ela lembra que a história negra não começa na escravidão. Ela vem de civilizações africanas antigas, complexas, sofisticadas, de culturas riquíssimas que ajudaram a formar o Brasil. O Brasil é lindo por causa disso também. Então fica uma pergunta, né? Por que dignidade precisaria ter cor? Por que inteligência teria raça? Por que humanidade teria padrão? Talvez esteja na hora de repensar algumas expressões do nosso cotidiano, não para vigiar cada palavra, não é isso, mas para a gente entender de onde elas vêm. O racismo no Brasil muitas vezes aparece de forma sutil, em piadas, em comentários, em elogios, em expressões populares, e é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, nesse canal, para entender melhor a nossa história e para transformar o nosso presente. Então, como alguns de vocês já sabem, eu sou Davi Obadia e esse aqui é o canal Branco Aliado. Se esse vídeo fez você refletir, curte o vídeo, compartilha com alguém que também precisa pensar sobre esse tema e sobre todos os outros que eu falo aqui no canal. E se você quer acompanhar mais conversas como essa, se inscreve aí também. Ativa o sininho, senão eu lanço vídeo novo e vocês não ficam sabendo, né? Aí vocês vão perder os próximos episódios. Tá, e antes de fechar, eu acho que todos vocês já perceberam, né, que eu tenho uma novidade aqui no canal, essa pessoa incrível que está aqui do meu lado fazendo a tradução para Libras, linguagem brasileira de sinal. E ela é minha prima. Oi, Priscila Lago Mourão, uma pessoa muito amada que me acompanha nessa jornada do audiovisual há tantos anos, já fez trabalhos esplendorosos ao meu lado e também com a sua empresa Comunique Libras, porque ela fez questão de participar. Se a vida do povo negro no Brasil é difícil, imagina a vida do povo negro PCD, pessoa com deficiência. A gente precisa pensar em todo mundo, a gente precisa fazer de fato um país que se baseia na sociocracia, eu vou falar muito disso aqui. E a gente precisa reconhecer os privilégios, a gente precisa reconhecer a dificuldade daqueles que estão do nosso lado. Sem compaixão, a gente não vai vingar. Então eu termino mais uma vez esse vídeo aqui do canal, pedindo para que todos se cuidem. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Branco Aliado, sem silêncio, sem tabu. Até o próximo vídeo.